Quem começa? Quer tirar para o ímpar? Pode contar você, que a sua é mais curtinha. Ó, eu já vou iniciar aqui falando que nós somos alma gêmea. Já começou com declaração. Depois vocês vão chegar lá o porquê No da final alma você gêmea. vê se é bom ou não, né? Isso. Eu era de Lins, né? Eu nasci em Promissão, do lado de Lins, mas desde 6 meses nós mudamos para Lins. E Lins, naquela época, né, tinha várias faculdades. Ainda tem. Era a cidade das escolas, né? Então, e o pessoal aqui do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, estudava tudo lá em Lins, né? E tinha uma escola lá que eu estudei, o Instituto Americano de Lins, que depois ficou da Metodista de Piracicaba. E pegava esse pessoal do sul do Mato Grosso, todo mundo ia estudar lá, porque não tinha outro local para morar os jovens, né? Seria o mais próximo aqui da região onde tinha uma faculdade mais boa, próximo, né? Tinha engenharia, Tinha fisioterapia, fisioterapia, tinha serviço social, filosofia, né? E os técnicos da Telesp, da CESP antiga, tudo... Sim. A Companhia Paulista Força e Luz, isso fazia tudo colegial lá, junto. Pô, que legal. E eu fui fazer o colegial, falei, eu acho que eu vou ser dentista. Porque na minha casa nós somos em 4 irmãos, um já falecido, os 4 dentistas. E eu sou o caçula. Por isso que eu falei que a história era mais curta. Não, a história é longa. Aí eu falei, eu vou fazer odontologia. Mas a hora que eu acabei o ginásio e fui para o colegial, que era Instituto Americano, tinha o curso de prótese dentária. Falei, eu vou fazer esse curso aí, o colegial e o curso de prótese. E então eu já fui pegando gosto, e meus irmãos na faculdade, né? Já tinha 1 ou 2, já estava formado já. E foi o start da coisa. Foi, eu gostei por causa da prótese e depois complementou com a odontologia. Então virou técnico, mas já começou ajudando os irmãos já? Eu fazia alguns trabalhos, sim. Fazia alguns trabalhos para os colegas, né? Legal. Vários tipos de Aí prótese. já emendou a faculdade porque já se encontrou no meio. Já encontrei no meio. Não é à toa que já tem 3 já, né? É uma coleção de dentista, né? A minha história aqui foi um pouco diferente. Eu fui fazia colegial no Isaac. E na época, né, 73, por aí, não era toda mulher que os pais deixavam sair de cidade para estudar, né? Sim. Aí meus pais, principalmente meu pai, falou, não é porque é mulher que você não vai estudar, estuda o que você quiser. Porque meu irmão estava fazendo cursinho para fazer medicina. Aí eu não sabia o que fazer, fui assistir umas palestras para você ver como é importante essas palestras que se fazem em escola, né? Eu sempre achei isso aí muito importante, porque foi daí que eu resolvi ser dentista. É uma fase que o jovem está meio perdido, não sabe o que vai fazer, e é uma decisão importante, Naquela época... Você não tinha, né? Hoje não tinha informação, Nossa, né? a informação era nada. Você sabia o trabalho das pessoas, aqueles pais próximos que você conhecia. Sim. Aí fui no dia seguinte veio um pessoal os professores de Araçatuba. Eu cheguei em casa e falei para minha mãe, já sei o que eu vou fazer. Ela falou, nossa, eu falei, você é dentista. Ela falou, mas será que vai dar certo? Quando alguém machuca perto de você, você sai correndo em vez de acudir? Eu falei, não vai dar certo. E meu irmão falava assim, e você vai passar, você vai entrar, porque você é inteligente. Eu sempre gostei de estudar. Você é muito inteligente. Aí fui prestar vestibular. Prestei em Araçatuba. Na época faltam uns 4, 5 excedentes que falam, né? Mas não chamava ninguém, porque todo mundo já sabia o que queria, né? Não era igual agora, tem 500 faculdades. Sim, Naquela época eu tinha Araçatuba, Bauru e Lins. E a galera passa lá em 10 e depois vai vendo pra onde vai. Então fica escolhendo, naquela época não tinha isso. Sim. Aí eu prestei em Lins, aí passei e lá fiquei. Daí eu fui pegar o diploma e trouxe 2 diplomas. Trouxe o meu e o dele. Se conheceram na faculdade, então. Conhecemos na faculdade. Mas estudaram junto. Mesma classe. Eita. Ah, é? Na mesma Só que classe. Nós namoramos no primeiro... Foi no terceiro, na metade do terceiro ano que nós começamos a namorar. Junina. Na festa junina? Namorar na festa junina do terceiro ano. No terceiro ano da faculdade. Aí depois nós formamos, 78. Rapaz, se não faz o curso de prótese, hein? Pensou? Só. Tinha mudado todo o curso. E outra coisa. O curso fez junto com o terceiro colegial. O colegial. Então, mas ele podia ter pegado a tua profissão. Sim, e ela se passasse Araçatuba também... Não encontraria, né? Que coisa, não era pra não encontraríamos. E engraçado que quando eu fui para Lins,
a primeira vez que eu fui a Lins, eu comi salgadinho feito pela minha sogra. Olha Eles só. tinham um bar que vendia salgadinho. E nós chegamos lá, meu pai, meu tio que foram me levar, e perguntaram onde que podia comer. Aí o moço falou, o senhor desce ali naquela esquina, tem o melhor salgadinho, o senhor vai comer lá. Eu comi o salgadinho da minha sogra. E quando eu fui começar a faculdade, eu fui morar numa pensão. Morei 2 anos numa pensão que tinha aberto a vaga, que era minha cunhada que saiu. Eu entrei no lugar dela. Olha só. Na cama dela. Jesus No amado. quarto e na cama da minha cunhada. Era ou não era? Era ou não era? Aí as colegas, que era uma pensão pequena, as colegas falavam, nossa, eles conheciam toda a família, porque a minha cunhada, né, falava assim, nossa, por que você não paquera o Walter? Nossa, o Walter tem umas pernas bonitas. Olha só, hein? Olha E eu só. falava, Subiu o passe, hein? Amanhã você casa short, olha já completar, e uma cabeça que parece uma abóbora. Porque tava careca, né? Nossa, O trote, né? Sim. Eu Acabou de falava, passar. Deus me livre, eu vim aqui para estudar, não vim aqui para arrumar ninguém. Nem eu não sei o que pensava. lá, não sei o que lá. No 3º ano que nós começamos a namorar. E tinha uma das colegas da pensão que já tinha ido embora, já tinha se formado, né? E quando ficou sabendo, ela voltou, porque ela era de uma cidade onde o irmão mais velho do Walter morava. Ela ficou sabendo que nós estávamos namorando, pois ela foi a Lins para verificar se era verdade mesmo. Olha só. É sério? Porque ela que falava para eu namorar. Ai, que legal. Porque tive que sair da cidade pra vocês começarem a namorar, onde já se via. Ela falava assim, mas eu não falei, sempre que namorou desde o 1º ano. Eu falei, porque não era hora, agora que é hora, né? Não Agora sei. que deu certo. E aí, deu certo. Aí, Mas de alguma maneira as vidas iam se cruzar, né? Porque é muita coincidência, muito detalhezinho, né? muita Por isso que eu coisinha, comentei. Alma Então. gêmea. Você vai aguentando aí. Você vai ver que as coincidências da Não para. vida que ocorre tem com a bastante gente. coincidência. E Sim, você sim. que trouxe ele para Dracena, então? Então, na época, eu não queria voltar para Dracena. Eu sempre tive... mais pertinho de você. Meu sonho é morar numa cidade bem grande, sabe? Que até hoje eu sonho em morar numa cidade bem grande. Se deixa mais Mas Dracena tranquilo, não cresceu. no raio de 50 km somos o maior. Isso. Aí eu falava assim, nossa, mãe, você... Aí eu falava assim, ai, mas voltar para Dracena... E o Walter, quando começou a vir aqui, ele falava assim, não, Dracena é o lugar. Porque na época, tinha acho que 13 dentistas. Nós dois, 15 dentistas na cidade. Pouco pro tamanho da cidade. Pouco. Pouco. Mas mulher, então, você foi a primeira? Mulher, não. Eu Mulher já tinha duas ou três. duas. Tinha só Não, três. três colegas. 3 colegas tinha. Entendi. A primeira vez que eu vim, era um baile branco Havaí? do Havaí. Eu cheguei aqui e tal, as ruas largas, né, Lins, era rua tudo estreitinha. Eu fiquei maravilhado com a cidade. Falei, nossa, a cidade é linda. E quando nós descobrimos, fomos verificar a situação de quantidade de dentista, sendo que desses 13 ou 14, alguma coisa assim, eu já tinha uns 2 que já estavam para aposentar. Eu falei, aqui é o nosso local, né? Aí ela foi concordando, sim, né, com a situação. E por ter família aqui, às vezes É. você E a tira, família né? dela. Senão, nós nós demais. senão nós tínhamos vontade de ir para São José do Rio Preto, porque cidadão. era pertinho de Lins, 100 Sim. quilômetros por dentro, né? Que antigamente não existia essa estrada. E meus familiares moravam lá, meus avós, os tios, todos eram de lá. E a gente minha ia família morou muita. lá. É muito boa a cidade. Uma cidade maravilhosa, uma cidade que eu adoro. Eu falo que é uma cidade que tem um ar interiorano, mas assim, ela te proporciona praticamente tudo que uma capital pode oferecer. Tudo. que pode oferecer. É espetacular, né? Mas você sabe que eu falei assim, depois tem que dar a mão palmatória, né? Porque realmente deu certo. Eu falei assim, você tinha razão, deu certo. Não é? E Deu uma pesquisada antes, né? É bom isso. E, nossa, pra mim foi uma beleza, porque eu fiquei perto dos meus pais o tempo inteiro, né? E durante esses anos todos.